E separamos então esse dia aqui no canal só para falar sobre seios e hoje eu quero mostrar para vocês a minha farinha cresce seios. Olá gurias e gurizes, tudo bem? Então chegou o dia, né, de mostrar para vocês a minha farinha. Eu falo farinha, mas na verdade é uma mistura de sementes que pode ser totalmente triturada no liquidificador ou não, apenas ali misturadinha levemente, vai dar o mesmo efeito. Então, como eu venho postando aqui no canal, né, já falei sobre a semente de gergelim, que faz parte aí dessa farinha, dessa mistura de sementes. Postei também sobre a semente de abóbora, que é maravilhosa. Eu já tenho um vídeo muito antigo aqui no canal falando sobre a linhaça, mas se for aí necessário, se for relevante, eu posso refazer esse vídeo aí com mais algumas informações, claro, né, que ao longo do tempo a gente vai aprendendo coisas. E não tenho ainda o vídeo da quinoa, mas eu também posso gravar. Então, a mistura, né, que eu montei para comer todos os dias, uma colher de sopa mais ou menos todos os dias, que na verdade eu como um pouquinho mais, porque eu coloco ali em cima do ovo que eu faço pela manhã e como à noite também, então acaba realmente sendo aí um pouco mais do que uma colher de sopa todos os dias. Essa mistura, né, das sementes então de gergelim, de semente de abóbora, de linhaça dourada e de quinoa é uma mistura bem bacana, né, para quem deseja aumentar os seios naturalmente. Para quem não assistiu aos vídeos anteriores, eu fiz uso do feno grego há tempos atrás por 2 vezes e é muito bom, né, para dar ali uma forma a mais nos seios, porque o feno grego é rico em fitoesterol. Como eu sempre gosto de deixar claro, não tem nada a ver com reposição hormonal sintética, né? É algo vegetal, algo que vem da planta. Acontece então que o feno grego ele tem um gosto, ele tem um cheiro aí bem forte, característico, e muita gente não se adapta e eu super entendo. Então eu parei de usar o feno grego e sim perdi os meus resultados, porque é normal, né? Para fazer uso dessa farinha. Eu coloco todas essas sementes no liquidificador e dou uma leve batida. Eu não trituro tudo para realmente ficar ali uma farinha. Não triturando totalmente, eu consigo conservar mais a semente, né? Demora para oxidar, mas eu gosto de dar aquela leve batida no liquidificador mais para triturar a semente de abóbora, que ele é um pouquinho grande, se deixar inteiro não tem problema nenhum. Mas enfim, tá? Então é só dar uma leve batida ali, como eu gosto de fazer, e aí eu coloco nos vidros ali, o que eu tenho em casa mesmo, deixo guardadinho e eu vou comendo todos os dias. Essa quinoa que eu mostrei pra vocês, ela é um mix de quinoa, onde eu compro na casa de produtos naturais, ela já tem assim prontinha, né, o mix da quinoa, e aí eu compro assim e eu acho que ela fica bem bonitinha na farinha. A farinha, gente, na minha opinião, né, não tem gosto assim forte, é realmente algo que eu consigo comer puro. Ela predomina o sabor da linhaça, tá? Pra quem não gosta, então, do sabor da linhaça, talvez não vai gostar do gosto dessa farinha. Eu tô editando esse vídeo, eu gravei ele hoje pela manhã, e eu percebi que eu deixei uma informação importante de lado na apresentação da farinha. Eu meio que fico no automático, né, dando continuação aos outros vídeos. Então tem gente que vai entrar nesse vídeo que não assistiu aos outros e pode ficar sem entender. O porquê essa farinha, ela pode ser uma farinha cresce seios? Porque ela é rica em substâncias muito parecidas com o estrogênio, assim como o gergelim, que eu já falei dele, e a semente de abóbora também, a linhaça também, e de certa forma a quinoa. A quinoa, ela tem mais propriedades assim, vitaminas, um pouquinho de, como que chama, de proteína, então melhora a absorção das outras sementes. Por isso essa farinha é bem interessante para quem deseja realmente aí testar algo mais natureba, para crescer os seios e não quer se jogar no feno grego, porque tem muita gente que tem resistência em usar o feno grego, pelo cheiro, pelo gosto, como eu sempre falo aqui. Então a ideia desse tipo de vídeo é te dar uma alternativa
ao fenogreco. Assim, o que eu não gosto de fazer, gente, é esquentar essa farinha. Então vamos lá, pela manhã eu faço ali o meu ovinho batido, coloco na frigideira, né, cozinho então pra comer. Eu poderia muito bem misturar uma colher dessa farinha ali no ovo, né, e fazer uma omelete, mas eu não gosto de esquentar. Então eu prefiro fazer o meu ovo, aí colocar no meu prato e colocar a farinha por cima. E hoje pela manhã até eu fiz o ovo, comi o ovo, nem lembrei da farinha e depois eu fui ali na cozinha e peguei uma colher de sopa e comi a farinha assim pura. Posso comer no iogurte, eu posso colocar a farinha aí no suco, posso colocar a farinha em uma salada, ali em cima do arroz e feijão e da carne, como geralmente eu faço à noite. Então não tem assim um modo correto de uso ou um horário correto de uso. O que eu acho bacana deixar claro é que assim, não adianta comer muita farinha todos os dias, né? Isso não vai acelerar o processo, porque é algo natural, então o teu corpo precisa entrar naquele ciclo, tá? Mas é bacana aí consumir pelo menos uma colher de sopa por dia, tá? Não vai comer muito, porque também muito, né, não vai fazer bem. Então tem que ir com calma mesmo, dia após dia. E uma dica legal que eu quero deixar aí para quem quer testar essa farinha é usar em conjunto, né, algo tópico nos seios, que vocês sabem que eu sempre gosto de usar. No momento eu estou usando uma junção para firmeza de seios que leva óleo vegetal de damasco. Eu tenho esse vídeo gravado já, eu vou liberar acho que na próxima semana, tá? Mostrando para vocês a receitinha que eu faço. Mas eu quero deixar aqui uma coisinha um pouco diferente, então, né, mais para aumento mesmo e não tanto para firmeza. Vamos lá. Tem o óleo vegetal de gergelim e óleo vegetal de semente de abóbora, que são os vídeos que eu já fiz aqui sobre as sementes, né? E assim como as sementes, os óleos vegetais, eles também levam as substâncias ali, os fitoesteróis, e por esse motivo pode e devem ser usados topicamente para quem gosta aí do óleo. Nem todo mundo gosta de aplicar óleo na pele, eu sei. E essa junção então dos óleos vegetais de gergelim e semente de abóbora seria bem interessante, né? Para ativar um pouquinho mais o aumento dos seios, e também na mesma mistura tu poderia colocar óleo essencial de pimenta rosa, que eu tenho um vídeo específico sobre esse óleo essencial, que ele é muito indicado para a saúde dos seios, porque ele reconstrói, ele protege, ele promove saúde para o tecido mamário. E aqui no primeiro comentário eu vou deixar essa receitinha exata, com a quantidade exata de cada óleo, para quem tem interesse de misturar e aplicar. E gente, para quem estava me pedindo sobre os ativos manipulados para seios que eu já usei até hoje, eu já tenho esse vídeo gravado também. Eu fiz um vídeo aí bem completo onde eu deixo os ativos e as porcentagens, tá? Então aos poucos eu vou liberando aqui no canal toda segunda-feira, que é o dia que a gente separou para falar sobre seios. O vídeo então foi esse, espero que eu não tenha esquecido nada de informação, mas aí vocês vão me perguntando aqui e eu entro para responder vocês. Muito obrigada pela companhia, obrigada por ficar aqui e assistir esse vídeo até agora. Um beijo e até o próximo vídeo.